Bem-vindos, bem-vindos! Vamos então para mais um bloco aqui no nosso canal Alguma Dúvida? Vamos conversar um pouquinho sobre aqueles temas mais atuais, mais importantes para o concurso público, para o exercício profissional, aquilo que está acontecendo nos tribunais. Ó, e lembra, gostou? Dá o clique aí, dá uma curtida, divulga. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Joia? Bom, o que eu quero conversar hoje? Hoje eu quero conversar sobre um precedente do Supremo, uma decisão do Supremo, agora de 2023, em que o Supremo fala a colaboração do réu para que seja encontrada maior quantidade de droga diminui a pena no tráfico. Como é que é, Gustavo? Bom, vamos lá. Isso aqui a gente está falando de algo que acontece demais, 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 demais. Que é, o sujeito é encontrado, né, aí caminhando na calçada, parado na esquina, a polícia vai lá, faz uma busca no sujeito e encontra a droga. Aí, conversando com o sujeito, o interrogado ali pega e fala, olha, eu tenho mais droga guardada em determinado lugar. Tá? Aí a polícia vai até lá e encontra a droga nesse determinado lugar. E com essa droga, que foi voluntariamente apontada pelo detido ali, informalmente interrogado, é, consegue-se produzir realmente a prova do tráfico, dada a quantidade de droga, a variedade da droga, o cara é condenado. Aí chega lá durante o processo, a defesa diz: olha, ele colaborou porque ele voluntariamente disse onde estava a droga. E a gente parte da premissa que foi voluntário, porque se não foi voluntário, foi mediante pancada, foi mediante tortura. E é óbvio que o ordenamento não acolheria o crime contra a humanidade. Se tivesse demonstrado a tortura, toda a prova seria ilícita, teria que descartar, teria certamente ter que absolver o sujeito. Isso nunca acontece. Né? Então, se não foi mediante pancada, é porque foi voluntariamente, porque o sujeito que apontou lá falou: não, eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou sendo preso para mostrar lá onde foi que eu tenho mais, onde foi que eu escondi outra droga, que eu escondi uma maior quantidade de droga. A polícia vai lá, pega essa maior quantidade e como? Fica então demonstrado que ele tinha grande quantidade, grande variedade de drogas, o cara toma uma pena por tráfico mesmo. Defesa vem e fala, o artigo 41 da Lei de Drogas diz que merece diminuição da pena quem colabora voluntariamente. Ele colaborou, eu quero diminuição da pena. Bom, aqui o ponto. Vamos discutir qual é a polêmica? Beleza? Beleza. Perceba como isso é importante. Quer para qualquer prova pública, para a OAB, para os concursos, afinal de contas, a gente está falando de uma tese que envolve algo corriqueiro nos crimes e nos processos por tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um dos dois crimes que mais prende e processa no Brasil. Né? Então é evidente que é um tema sempre lembrado, e agora o STJ vem e, de certa forma, inova com esse precedente que nós vamos discutir. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então essa é a pergunta. Sujeito que colabora, indicando uma maior quantidade de droga, diminui a pena? Gustavo, qual que é a polêmica? A polêmica é a seguinte: você olha para o artigo 41 da Lei de Drogas, que trata da colaboração premiada específica da Lei de Drogas, aqui a gente não está falando, né, de organização criminosa, a gente não está falando de outras legislações que tratam também de colaboração premiada. Estamos falando da colaboração premiada do artigo 41 da Lei de Drogas, tá? Que antes desse julgado estava até um pouco esquecida cá entre nós. Mas vamos lá. O que tem escrito aqui, ó? Que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, e, esse E aí, ó, eu dei uma grifadinha nele, tá dando para ver que ele que é o problema, né? Esse E, percebeu o E? E na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Tá. Então, a lei de drogas já traz, desde seu nascedouro, no artigo 41, que aquele que colabora
para identificar coautores e partícipes, para recuperação total ou parcial do produto do crime, deve ter a pena diminuída. Isso a lei já diz, então, lá desde seu nascedouro. Agora, são dois requisitos. Primeiro, colaborar para identificar coautores e partícipes. E, letra B, recuperação total ou parcial do produto do crime. A grande pergunta aqui é: esses requisitos são cumulativos, precisa de ambos, ou são alternativos, ou um ou outro? Essa é a pergunta a ser respondida e que tradicionalmente era respondida com a resposta, né? Era respondida com a afirmação de que esses requisitos seriam cumulativos, que esses requisitos seriam cumulativos. Por que cumulativos? Por força desse e. Ora, se a lei fala e não ou, significa que os requisitos são cumulativos. Essa sempre foi a interpretação aqui do artigo 41, e por isso que ele ficava meio escanteado, porque ele era muito difícil de ser cumprido. E outras legislações, por exemplo, a colaboração lá na lei de organização criminosa, ela não é tão exigente, tá? Quanto aos requisitos para conseguir favores penais. Bom, e o que entendeu agora o STJ, então? O STJ entendeu que os requisitos são alternativos no HC 663/265, tá? É um HC que foi impetrado pela Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, um brilhante trabalho de um colega aqui da Defensoria Pública, e ele levou ao STJ pleito de que esses requisitos fossem considerados alternativos, e sim, o STJ decidiu pela alternatividade. Mas, Gustavo, como pode o STJ entender que os requisitos são alternativos, se afinal de contas está escrito e? Bom, esse acordo, essa decisão, foi relatada pelo ministro Rogério Schietti, que é uma referência, né, no STJ, e é uma referência dada profundidade, dado brilhantismo mesmo, né, de suas decisões. É um ministro muito culto, um ministro, né, que sempre merece aplauso, concorde ou não concorde com suas decisões. É um ministro, né, que se destaca por sua cultura, pelo seu empenho aí, verticalidade nas decisões, e ele vai fazer a seguinte argumentação. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse e dá mesmo, claro, a impressão de que estamos falando de requisitos cumulativos. Mas, primeira coisa, a gente tem que entender que o legislador várias vezes usa o e como ou. Isso acontece de monte na nossa legislação. O exemplo que ele traz nesse acórdão é lá na lei do ANPP, em que, no artigo 28A, o legislador escreveu que as condições do ANPP devem ser fixadas cumulativa e alternativamente. Ele fala, gente, não dá para ser, não é, cumulativa e alternativamente. É óbvio que aqui onde o legislador escreveu esse e, ele estava querendo dizer ou. Isso acontece em outros tantos casos na nossa legislação. Então, a interpretação literal, embora seja um limite importante do poder do Estado, o Estado não pode ir além da interpretação literal. É claro que a gente pode, não é, permitir que o poder do Estado venha aquém da interpretação literal, em especial se você tiver bons argumentos interpretativos, argumentos de proporcionalidade, argumentos teleológicos para justificar. Então ele diz: tá bom, a literalidade me leva
à conclusão de que os requisitos são cumulativos, mas eles podem ser considerados alternativos. Eu posso desprezar essa literalidade, afinal de contas, eu já o faço em outros momentos da legislação, e nesse caso, eu não estou aumentando o poder do Estado. Não é? A gente não está indo além da literalidade para punir mais, o que seria mesmo muito complicado diante da perspectiva da legalidade penal como limite do poder do Estado no Estado democrático de direito. Né? Bom, aí, o acórdão argumenta ainda que, às vezes, ainda discutindo a literalidade, o legislador fala poderá e, na verdade, é deverá. O legislador usa, não é, uma expressão, e nós vamos lá e damos um novo contorno a essa expressão para tornar o poder penal mais humano, mais razoável, mais proporcional. Mas, Gustavo, aqui você tem um bom argumento de proporcionalidade, um bom argumento de análise sistemática da legislação, para que esse e seja entendido como ou, para que esses requisitos que parecem ser cumulativos sejam tratados como alternativos, tem. Aqui o ministro Schietti vem e diz o seguinte: olha, na lei de organização criminosa, na lei de organização criminosa, lá no artigo 4º, permite-se a colaboração premiada desde que atingidos um ou mais dos seguintes resultados. Dá uma olhadinha aí, ó, no texto que eu coloquei para você. A requerimento das partes, pode dar perdão, pode diminuir a pena, pode substituir por restritiva, desde que ele voluntariamente tenha contribuído e que dessa colaboração advenha um ou mais resultados. E um desses resultados é exatamente a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Então o ministro vem e diz o seguinte: gente, se lá na lei de organização criminosa, que disciplina a colaboração premiada, entende-se que a mera recuperação total ou parcial do produto do crime já é suficiente para os favores da lei de organização criminosa, e lembra que organização criminosa, não é? A gente está falando de um crime de muito maior gravidade, a gente está falando, não é? De um crime que ofende bens jurídicos mais importantes, que merece uma atenção muito maior do Estado e dentro do discurso legitimador, que exigiria uma potência de repressão e prevenção muito maior. Se lá na lei de organização criminosa se admite os favores da colaboração premiada, tão somente com a recuperação total ou parcial do produto do crime, sem que seja necessária a identificação de coautores e partícipes, não seria razoável que aqui, nessa colaboração premiada da lei de drogas, que não trata de organização criminosa, que pode estar falando, não é, ali de um pequeno tráfico eventual, duas pessoas envolvidas e tal, se exija mais. Se nos crimes mais graves se exige menos para a redução da pena, nos crimes menos graves não faz sentido que se exija mais. Há que se exigir algo semelhante, ou há que se exigir menos ainda. Né? Esse é o argumento de proporcionalidade, de razoabilidade trazido no acórdão. E com base nesse argumento, o STJ conclui que os requisitos são alternativos. Tá? Tá. Gustavo, mas aí então vai dar na mesma o sujeito que apenas contribui para que seja recuperada a maior quantidade de droga, e aquele outro que, além de contribuir para que seja recuperada determinada quantidade de droga, também identifica coautores e partícipes? O acórdão desde logo esclarece que não, não é? Afinal de contas, a diminuição da pena vai de 1/3 a 2/3. Então, o ministro diz o seguinte: olha, se ele cumpriu um dos requisitos alternativos, a gente diminui a pena em
um terço. Se ele cumprisse os dois, se além de permitir, de contribuir para recuperar uma maior quantidade de droga, ainda tivesse identificado coautores e partícipes, aí sim a gente daria a diminuição plena para ele em dois terços. Pronto. Não é? Então, quando você considera os requisitos alternativos, isso facilita não só a eficácia dessa norma, que estava meio esquecida, facilita, não é? E para quem acredita nesse discurso, no discurso legitimador, fomenta e permite, facilita que o Estado recupere mais droga, o que seria de interesse, não é? E ainda permite uma maior proporcionalidade no tratamento dessa diminuição da pena. Fica mais fácil você saber se vai diminuir um ou dois terços. Diminui um terço se cumprir um dos requisitos, diminui dois terços se cumprir os dois. Pronto. Tá? Tá. Bom, gente, era isso. Então a gente queria trazer essa decisão importante do STJ, que cria aí, né, um precedente, cria um novo estándar sobre a colaboração premiada lá na lei de drogas, é algo que há muito se buscava nos tribunais superiores, vem, né, e traz essa nova tese tão importante que tem que ser conhecida de todos que estão prestando concurso, todos que estão prestando OAB, todos que estão aí no exercício prático. Claro que é uma decisão que pode ser discutida, criticada, mas o nosso objetivo aqui é esse: é discutir, é criticar, é conhecer o que está acontecendo aí no mundo jurídico brasileiro. Legal? Gente, era isso então. Curtiu? Dá o like, recomenda, espalha, esse é o nosso objetivo. Grande beijo para vocês. Até uma próxima.